Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 16/10/2020, sexta-feira. Vamos dar início às nossas aulas online? Vamos lá, peguem o material didático de vocês lá na disciplina de português, ok? O que nós estamos trabalhando, né? O que nós começamos a trabalhar na disciplina de português? Um novo gênero textual, apólogo. E o que é o apólogo? Ele é o quê? É um tipo de narrativa, né? Onde dois ou mais personagens conversam entre si, não é? Geralmente é o quê? Conversa de objetos, não é? Nós vimos aí o texto ali da página 3. Nós temos um texto ali que é o quê? Sobre a xícara e o bule. Houve um diálogo entre eles, não é? E o final, né, do apólogo sempre traz um ensinamento. E nós fizemos ali as atividades até a página 6. Agora nós vamos realizar as atividades ali da página 7. Vamos lá? Peguem, coloquem a data, tá? Peguem o livro e coloquem a data. Onde nós vamos trabalhar ali a estrutura do texto. Bom, primeiro, tá? Vamos ler ali aquela faixinha que está ali embaixo, que está falando sobre o enredo. O enredo de um texto narrativo é formado pelas principais ações da história. É o quê? É uma sequência, tá? De acontecimentos. Os apólogos, por exemplo, né? Seguem uma estrutura, tá? Já seguem ali uma estrutura pré-definida, geralmente, tá? Começam com a apresentação dos personagens ali logo no primeiro parágrafo do texto. E aí nós temos ali o exercício número 11. A estrutura de um texto é a mesma, a estrutura de um apólogo é a mesma de um texto narrativo como o conto. Identifique alguns elementos narrativos. Então eu tenho ali, nós vamos ali numa estrutura de um texto, tá? Por exemplo, aonde o tempo, tá? Ou o período do dia. Qual que é o período do dia em que aconteceu a história ali da xícara e o bule? É após o café da tarde, né? Sabemos o quê? Que essa história aconteceu após o café da tarde. O espaço, tá? Onde os fatos aconteceram? Aonde que aconteceu essa história? Sobre a mesa de uma varanda, não é? C. Quem são os personagens dessa história? Os personagens é o bule, a xícara e o gato. E o narrador? Quem participa das ações dessa história? Ou não tem? Bom, não participa, né? Ou seja, narrador ali é em terceira pessoa dessa história que nós vimos. Ali no 12, sobre o enredo, relaciona as colunas. Por quê, pessoal? É igual a professora já falou. Nós vimos aqui, né? Em cima que a estrutura de um apólogo é a mesma de um texto narrativo como um conto. Mas nós temos ali, tá? Mais partes desse texto. Por exemplo, ó, a letra A, né? Que nós vamos relacionar as colunas. A letra A é a situação inicial de harmonia. O que é? É a introdução
da história. Sempre que nós vamos assistir um filme, um desenho, ou fazer a leitura de uma história, nós temos o quê? A introdução, o começo dessa história, tá? B, o conflito inicial. É aquilo que é algo, uma ação inesperada, tá? Na história. É o que acontece assim que nós não estávamos esperando. C, clímax da história. É o que? A emoção. É onde tudo acontece na história. É algo também assim muito inesperado que você não imaginava que fosse acontecer na história, tá bom? Então, assim, é um momento em que é revelado algo, em que é revelado o que a gente não esperava, tá? E depois dê ali o final, é o desfecho, é o final da história ou do filme. Aí vocês vão relacionar, por exemplo, qual é a situação inicial de harmonia, que é a introdução. O bule e a xícara estão sobre a mesa, logo após o café. B, e o conflito inicial? Qual que é a ação ali? A xícara quer provar para o bule que é a peça mais importante da copa. E a C? O que é a C? O gato inesperadamente pula em cima da mesa, onde estão a xícara e o bule. E o final, a xícara fica em cacos e o bule com mais um amassado. Ainda que o bule lhe dê conselhos, a xícara permanece teimosa. Então, vocês viram que também é a sequência da história. Aí nós vamos ali na página 8, onde vamos trabalhar com verbos, tá? Página 8, verbos. Releia um trecho do texto. Então, agora nós vamos ali na página 8, onde nós vamos trabalhar com verbos, né? E o exercício 1, releia um trecho do texto. A professora passou aqui no quadro. Deixa eu vir aqui desse lado que é melhor. E é o que? Sim, respondeu a xícara, pois eu estou sempre cheirosa e doce. E tu tens cheiro de bule velho e borra de café. Então, olha ali. E aí eu tenho A. Indique a fala do narrador com sublinhado simples. Qual é a fala aí do narrador? Sim, respondeu a xícara. Então, a xícara respondeu sim. Então, o narrador veio ali e falou, respondeu a xícara. Então, nós vamos sublinhar o sublinhado simples. Aqui, ó. Respondeu a xícara. B. Indique a fala da personagem xícara com sublinhado duplo. Aonde a xícara está falando aí? Bom, aí nós vem aqui, ó, o sublinhado duplo. Nós vamos fazer duas linhas. Sim, é uma fala da xícara, tá? Depois aqui também, ó. Pois eu estou sempre cheirosa e doce. E tu, também aqui, ó, tens cheiro de bule velho e borra de
de café. Então, aonde nós passamos o sublinhado duplo? É a fala da xícara. C. Identifique o tempo das formas verbais destacadas. Então, nós temos aí em destaque: respondeu, estou e tens. Qual é o tempo verbal? Vocês se lembram, né? Que nós trabalhamos os tempos verbais, que é o quê? Passado, presente e futuro. Então, o que eu tenho no presente aqui, dessa fala? Eu tenho o quê? Desse trecho aqui do texto. Eu tenho no presente aí a palavra estou. Estou. O que eu tenho aí no passado? Não, olha lá. No presente eu tenho estou e tens. Tá? Que é o que está em destaque nessa frase. No passado eu tenho o respondeu. Então ela respondeu. Tá? D. Complete as frases com a palavra ou expressão adequada. Aqui eu tenho o tempo verbal da fala do narrador. É o presente, passado ou futuro? É o passado. Indicando que os fatos narrados são anteriores ou posteriores? São anteriores, né? Ao momento da escrita da narrativa. Na fala da xícara, o tempo verbal que predomina é o presente, né? Nós temos a opção para presente, passado ou futuro. Pois ela está descrevendo ou contando algo sobre a si mesma e ao bullying. Ela está o quê? Descrevendo, né? 2. Releia este outro trecho. O gato foi tão rápido e desastrado que nem escutou os gritos do senhor Bully e da dona Xícara. Cuidado! A. Sublinhe as formas verbais. São o que? As ações. Quais são? Foi e escutou, tá? B. Identifique e justifique o tempo verbal empregado. Bom, foi, nós temos o que aí? O tempo verbal é passado. E escutou? Também é passado. Então, o tempo verbal é o passado, pois o narrador está contando um fato anterior, um fato que aconteceu. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, a prof está à disposição de vocês, tá bom? Vamos agora para a nossa próxima aula.